Muito obrigada. Caros colegas, peço a vossa atenção. Convido agora a Sua Excelência, Sr. Deputado Antônio Muxanga, a usar a palavra. Respeitado colega, a palavra é sua. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República. Primeiro, quero esclarecer que o colega Vuma mentiu aos moçambicanos ao afirmar que a Renamo está a terrorizar a população de Nalaze. A população de Nalaze não está a passar nenhum terror. A Renamo está lá há mais de um mês, sublinho, há mais de um mês. Dentro desta sala há um membro da comissão política, que eu não posso dizer o nome dele, que esteve em Nalaze há 3 semanas, com um membro do Comitê Central da Frelimo, que ainda no domingo estava em Nalaze, e confirmam que a Renamo não está a maltratar ninguém. Aliás, esta manhã falei com o líder comunitário lá, o Sr. Mabunda, apresentando condolências porque o filho dele faleceu na África do Sul, vítima de acidente. O corpo chega hoje, vai se realizar o funeral naquela povoação onde vocês dizem que a população está a sofrer algum terror pela parte da Renamo. Portanto, é mentira o que estão a dizer. E como prova de que a Renamo é que está a passar mal por bombardeamentos desonestos, a Renamo entregou a carta a Emoxim a denunciar as atrocidades praticadas pelas forças da Frelimo no dia 2, 3, 4, 6 e 8 de abril, que dispararam, intimidaram a população de Nalaze. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, meus pares, ao intervir nesta magna sessão, gostaria primeiro de saudar aos presentes, ao povo moçambicano, com destaque à população da província de Maputo, meu círculo eleitoral, em especial a Sua Excelência Presidente Afonso Dhlakama, melhor filho do povo moçambicano, que de forma incansável tem se esforçado em procurar melhores soluções para manter a paz, democracia e bem-estar do povo moçambicano e de todos os seres humanos residentes no nosso país. Daí que a população da província de Maputo e cidade tem dito em voz viva e alta: Lokangaliwe na Dhlakama, tikoleli ali tombomba. Ou seja, se não fosse seu empenho, senhor Presidente da Câmara, este país teria desaparecido do mundo democrático e como república de todos nós. Ouvimos aqui o grupo de avanço ou de choque da bancada da Frelimo tentando ilibar o governo que há 40 anos relega o povo à miséria em Moçambique, país onde o desemprego, falta de transporte condigno, vias de acesso cheias de buraco, salários de miséria que não chegam para comprar farinha e caril, para não falar de saúde, educação e outras necessidades básicas das famílias moçambicanas que acabam não sendo cobertas pelo magro salário. Um país onde os patrões e gerentes estrangeiros abusam os trabalhadores nacionais e as direções de trabalho pouco fazem, porque os patrões estão de mãos dadas com dirigentes corruptos do governo do dia, que ao tomarem conhecimento de medidas tomadas pelos inspetores, usando o nome do Conselho do Ministro e do Governo Educador, vão para o local, cobram comissões dos empresários e anulam as multas e outras medidas que podiam obrigar aos estrangeiros a mudarem de atitude, a mudança de atitudes por parte desses gerentes estrangeiros abusadores. Estamos num país onde a frelimização das instituições públicas é pão de cada dia, o que propicia o uso abusivo dos meios do Estado pelos membros do partido no poder. Enquanto o povo está a sofrer o aumento de custo de vida, um país onde o diabo e o mal se associam para juntos destruírem as casas que o povo construiu com muito sacrifício, com a alegação de que não estão autorizadas pelos municípios. Ao mesmo tempo que o povo vê os seus filhos enfrentar um ensino sem qualidade, o que não habilita os mais novos a terem melhor emprego. Enquanto isso, os verdadeiros heróis nacionais vão se divertindo à espera do seu dia de partida da terra para o céu, porque já perceberam, já perderam esperança de ver o seu sacrifício valorizado, de modo a proporcionar melhores momentos aos seus filhos.
Os heróis nacionais a que me refiro são os polícias, pessoal de saúde e professores, que submetidos ao sofrimento pelos sucessivos governos da Frelimo, que têm na criminalidade o seu modo de vida. É criminosa a Frelimo porque paga mal aos polícias, aos médicos, aos enfermeiros e professores, porque encoraja que a sociedade deva lidar com o cabritismo. Aliás, a Frelimo ensinou ao povo que o cabrito come onde está amarrado. Senhores deputados, senhores convidados, estamos em derradeiros momentos de apreciação ou debate da proposta do programa quinquenal do governo. Um instrumento macro que, em condições normais, deve apresentar indicadores numéricos daquilo que o governo se propõe a realizar nos próximos 5 anos. Da apreciação que temos vindo a fazer, constatamos que em muitos setores não há indicadores nem clareza sobre os locais onde as principais ações serão implementadas. O programa está cheio de erros ortográficos e de concordância, chegando a confundir o governo com o Estado. O programa apresenta o uso abusivo de conectores. Apresenta palavras que deviam estar no plural escritas no singular. Falta de clareza sobre o que se pretende com os professores do ensino primário e secundário. Apesar de se reconhecer o seu papel na educação das novas gerações, estas são algumas questões e mais outras que nos preocupam. A falta de garantia de um currículo seguro, consentâneo com a realidade do país, o que torna o Sistema Nacional de Educação mentor de ensino sem qualidade. O fato do programa não prever melhorias das condições de trabalho nos setores de saúde, segurança pública e educação. Ao falarmos de melhoria das condições, estamos a falar de vencimentos ou remunerações praticadas nesses setores, tendo em conta o risco, responsabilidade e o empenho dos profissionais. Isto faz com que o documento seja um documento sem relevância para aqueles profissionais. O programa quinquenal não prevê medidas conducentes a alterar a vergonha que se assiste na televisão de Moçambique, na rádio de Moçambique, no Jornal Notícia, Jornal Domingo e Agência de Informação de Moçambique. Estas empresas públicas viraram fontes de desinformação, intoxicação da opinião pública e vilipêndio dos partidos de oposição de seus dirigentes, violando até o princípio do contraditório e o direito à resposta. O programa quinquenal não apresenta medidas de prevenção e de combate à criminalidade. Continua a recusar o desmembramento da Polícia de Investigação Criminal, do Comando-Geral da Polícia e do Ministério do Interior, apesar de estar claro que os investigadores criminais auxiliam o Ministério Público e é a este organismo onde se devem subordinar. O programa quinquenal demonstra uma apetitosa vontade do governo fiscalizar as atividades dos órgãos de comunicação social em violação ao princípio da liberdade de imprensa, plasmado no artigo 48 da Constituição da República de Moçambique, entre outros erros graves que, a nomeá-los, levaríamos mais tempo do que o previsto para este debate. Lamentamos que os deputados da bancada da Frelimo, apesar de possuir dentro de si pessoas que estudaram em tempo de bonança em matéria de qualidade de ensino, tais como o Dr. Comite e outros, façam vista grossa a esses erros e artimanhas que o programa quinquenal apresenta. Excelências, é inconcebível o nível de falta de valores a que chegamos, quando homens e mulheres sensatos chegam a afirmar que este programa é pragmático, permitirá a consolidação do Estado forte, próspero, de direito, democrático e de justiça social, quando se sabe que a polícia, o pessoal de saúde e os professores recebem muito mal e estão abaixo dos outros funcionários públicos, como é o caso dos cobradores de impostos. Refiro-me ao pessoal da autoridade tributária. Isto demonstra que os nossos colegas vivem num mundo diferente do Moçambique real e a pergunta que se faz é: que justiça social se pode garantir quando se paga muito mal a quem mais trabalha? Os nossos colegas deputados da Frelimo estão deslocados da realidade ao afirmarem que a proposta do programa quinquenal está em perfeito alinhamento com a vontade manifestada pelos moçambicanos nas eleições de 15 de outubro de 2014, pois a vontade do povo moçambicano foi posta em causa com os respectivos resultados. O povo moçambicano não votou na Frelimo nem votou no NUS. A vontade que se impôs foi a dos órgãos eleitorais e do Conselho Constitucional, o que é diferente da vontade popular. O outro aspecto mais saliente nesta proposta do programa quinquenal é a expressão soberania nacional, em detrimento de democracia e desenvolvimento, o que nos leva a questionar: por que insistir muito na soberania? Terão descoberto que o antigo presidente da República da Frelimo seguia políticas importadas do exterior? Ou estão a criticar o comportamento dos governantes dos mandatos passados por terem destruído instituições de ensino e saúde no país, razão pela qual seus filhos estudam no exterior e a assistência médica destes dirigentes e suas famílias é também feita no exterior?
Como é que se explica que um programa com uma coerência na sua estrutura e no conteúdo não tenha garantia de harmonização dos instrumentos de planificação a nível provincial, distrital e nacional? Como é que se pode fiscalizar e avaliar um programa quinquenal que não indica quantos professores, enfermeiros, médicos, polícias, magistrados serão formados e contratados e os que irão à reforma durante o quinquênio? Depois da insistência da minha bancada, o ministro da Educação veio inventar alguns números. Por que não os colocou na proposta, senhor ministro? Como é que um governo que gera negócios de um Estado, que perde muito dinheiro por causa de obras sem mínimo de qualidade, pode garantir o bem-estar sem indicar medidas concretas com vista a acabar com estes desmandos? O último ministro das Obras Públicas do governo de Guebuza, o senhor Mutemba, também esteve a elaborar instrumentos de regulação. O senhor ministro também vai acabar o seu mandato a elaborar os mesmos instrumentos. Até quando o povo esperará por esses instrumentos? Como é que um governo pode combater a corrupção quando no seu seio também tem corruptos? Como é que o governo pode combater o crime violento quando Kalashnikov é membro do mesmo governo? Não acha, senhor primeiro-ministro, que seria sensato primeiro o governo se libertar do Kalashnikov, entregá-lo à Procuradoria para se pronunciar sobre o que sabe pela morte do Dr. Sistak e todos aqueles que, na impressão da foto oficial do chefe do Estado, ganharam comissões prejudicando a empresa do Estado especializada em fotografia? Não acha, senhor primeiro-ministro, que já é tempo do povo passar festas com refeições decentes e não apenas com ideias e derivadas de galinha, como recomendara no Natal uma ilustre membro da Comissão Política da Frelimo aos munícipes da cidade de Maputo? Por que questionar tanto a oposição se aqui estamos a debater a propositura cujo proponente é o governo? Não seria isto, ou não será isto uma manobra dilatória que visa distrair o povo moçambicano do nosso objeto de debate? Que relação tem o vencimento dos deputados da oposição com este debate? Quererão dizer que os deputados da Frelimo têm outra fonte de vencimento, diferente do Tesouro, onde provém o vencimento dos deputados da oposição? Que fonte será essa? Serão os sacos de azuis dos ministérios, empresas públicas e receitas de suborno dos que dilapidam o nosso país? Excelência, o primeiro-ministro, ao intervir, manifestou reconhecimento pelas contribuições dos deputados. Contudo, os seus acompanhantes, alguns dos seus acompanhantes, não têm o mesmo reconhecimento. Nas obras públicas, tenho a questionar o seguinte: se os troços estão previstos, o que impediu a sua indicação no programa quinquenal? Quem disse ao senhor ministro que os deputados têm medo de ler a lista extensa a que se referiu? O informe do procurador tem 200 páginas, pode fazer 400, nós vamos ler, senhor ministro. Diz que a lista das outras atividades é extensa e vai entregar à comissão. Mas a norma de casa é que todos os deputados devem receber esse documento. Queremos essa lista distribuída a todos os deputados, porque são fiscalizadores e devem aprovar o programa. Fala de 35 mil casas. Por que não indicou no programa? Quais as razões que levaram o governo a usar duas formas de quantificação? Números e percentual. Na água e saneamento está em percentagem. Casas e quilometragem das estradas estão em números. Por que, senhor ministro? A ministra de Saúde veio falar do rácio médico-habitante. Mas é preciso recordar que parte dos médicos que entram nas contas já não exercem a medicina. Exemplo, o governador da Zambésia. Há muito tempo que já se esqueceu de receitar medicamento às pessoas. Mas o que o povo quer ouvir é quanto vão pagar ao enfermeiro, ao médico e outro pessoal de saúde, tendo em conta que tem responsabilidade de atender muita gente. O fundamental seria pagar muito bem a esses profissionais, de modo a ter motivação e por considerar que o trabalho é de maior risco. Na educação, a pergunta colocada é quantos professores no quinquênio? E o ministro veio falar dos professores por ano. Lamento que o professor universitário tenha caído neste erro. Mas ainda não respondeu o fundamental, que é a motivação do professor, porque pagar salário em tempo útil, distribuir batas aos professores não é suficiente. O que os professores precisam são aumentos salariais, dada a natureza e o esforço que aplicam no seu dia a dia. É preciso ter sempre em mente que o professor não só trabalha na sala de aulas,
mas também planifica a aula, faz consulta bibliográfica, corrige trabalhos de casa e avaliações. Esse tempo todo é de trabalho e deve ser pago. Reorganizar a carreira docente. O que é isso, senhor ministro? Por que não resolver primeiro o problema salarial? Senhor ministro da Educação, qual é a razão de se extinguir o exame na 5ª classe? Que vantagens traz isso para a formação acadêmica do aluno? Qual é a vantagem das passagens automáticas no nosso sistema de ensino? Qual é a vantagem dos testes de múltipla escolha no ensino médio? E tendo em conta que os mesmos são de nível provincial e ao longo da sua produção, distribuição, não há garantia de que os mesmos estejam apenas com os professores e acabam aparecendo no mercado negro. Os estudantes entram na sala com a prova feita. O governo propõe-se a equipar escolas em carteiras. A questão que se levanta é: de onde virão as carteiras? Da produção nacional ou da importação? Por que não capacitar e potenciar o empresariado nacional para a produção deste produto, tendo em conta a abundância da madeira no país? Os jovens de 18 a 35 anos podem ingressar no aparelho do Estado, porém, o Ministério da Educação interdita o ingresso nas escolas de formação de professores a jovens maiores de 26 anos, alegando que são maiores de idade. O que se pretende com essa medida, senhor ministro? Discriminar a maior parte dos moçambicanos? Por que não admitir jovens até 30 anos, tendo em conta que a formação é de 3 anos, e sairiam com 33 anos? Esta medida representa um combate cerrado às oportunidades de formação e emprego para jovens moçambicanos. Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia, veio contar a história do que está a ser feito. Mas, senhor Ministro, precisa de saber que o que está a ser feito, o que está em curso, não faz parte deste programa quinquenal. Segundo, se os nossos técnicos da EDM fossem bons, não contrataríamos empresas privadas para fazerem simples baixada e trocar lâmpadas nas estradas. Se os nossos técnicos fossem bons, não teríamos interrupção de fornecimento de energia elétrica às nossas casas. Significa que, se são bons, então são muito bons sabotadores. Porque, ao restabelecer o fornecimento da corrente, depois das interrupções, destroem nossos eletrodomésticos, criam curtos-circuitos que deflagram em fogo e destroem casas, empresas e outras infraestruturas. Um bom técnico não deixa um transformador obsoleto explodir, à semelhança do que assistimos no campus da OEM há anos. No bairro Romão, no dia em que vovó Marta Mbogoda Mkhavele Gebuza fazia a festa do seu aniversário e com muitos convidados à sua volta. A terminar, gostaria de dizer que, se Nhussi é repositório das ideias de Gebuza, significa que a Frelimo deve, com urgência, procurar dentre os seus membros outra pessoa para dirigir este partido, dado que Gebuza foi um fracasso. Aliás, não conseguiu fazer cumprir a diretiva que orienta os quadros a escolher entre ser deputado e ser membro do secretariado-geral, tendo vincado esta diretiva apenas nos primeiros secretários provinciais e distritais, enquanto no Comitê Central, os golosos de tipo Damião, Moreira Vasco e outros acoltos partilham os 2 cargos. Que vergonha! Gebuza dividiu os moçambicanos em goesos e de gema. Os membros do partido e membros do cartão e de coração. Abocanhou todas as oportunidades de negócio para si, ao mesmo tempo que fazia emergir novos tipos de crimes no país, tais como raptos, destruição a fogo de instituições públicas e promoveu a mediocridade na imprensa pública, ao criar, orientar e financiar o G40, um grupo de criminosos que pululam na TVM, RM, Notícias, Domingo e outras televisões privadas. Por que o governo não conseguiu elaborar um programa consentâneo com a realidade do país? Proponho, meus pares, a reprovação do presente plano quinquenal de governo e espero que o Nhussi não mande voltar sua filha do exterior para gerir Ematum. Mas não disse. Muito obrigado.